Tem uma coisa que me intriga nisso aí, Leandro. Cara, tu sai de um 7º lugar da Caprichosos, né? Do grupo de acesso, e tu vai, porra. Não sei como é que foi isso também. Cara, Eu achei isso a maior loucura. tu vai cair na mangueira, Essa cara. é a loucura do presidente da Mangueira. Isso aí eu nem se me contassem eu não acreditava. Eu fiquei assim, abismado. Quem você substituiu? Foi a Rosa ou o Cid? O Cid. Foi o Cid. Pesado. Cara, Como foi esse convite? que isso, cara? Foi na verdade, foi o seguinte. Eu recebi o convite para fazer a Caprichosa de... Foi um convite. Mas por que acontece? Eu era o figurinista e assistente do carnavalesco da Imperatriz Leopoldinense, que era o Caio Rodrigues. Você já chegou em alguns prêmios também, né? Específicos ali de... Sim, esses prêmios de bastidores do Sim, carnaval, plumas e né, paetês, de figurino e tudo mais. Aí o que acontece? Eu já contei aqui que o Caê foi o primeiro carnavalesco, era o Caê e o Amarildo de Melo, eles eram carnavalescos da Portela. Mas eu não sabia nada mesmo, não sabia nada. Meu primeiro trabalho dentro do universo das escolas de samba foi pintar o trabalho do outro. Então, o Caê tinha um figurinista chamado Júnior Barata, que agora acompanha o Paulo Barros há muitos anos. O Júnior Barata era o figurinista do Caio Rodrigues. E aí, como é muito figurino, tem que desenhar muita coisa, começaram a falar, vamos dividir o trabalho. Então, o Júnior Barata desenhava, ou seja, ele era o figurinista, ele concebia junto com o carnavalesco o figurino, no papel desenhado. E aí, para adiantar o trabalho, eu coloria. Porque, como eu disse, eu fiz faculdade de pintura, então eu sempre pintei a vida toda, eu gostava de pintar. Então ele desenhava e eu pintava. Foi assim na Portela. O Caê, depois da Portela, se transferiu para Grande Rio. O tempo em que ele esteve na Grande Rio, eu acompanhei ele como... Aí na Grande Rio, um ano eu pintei, o outro ano eu comecei a desenhar, o outro ano eu comecei a tomar conta da produção e tudo mais. Aí o Caê saiu da Grande Rio e foi para a Imperatriz Leopoldinense, dividiu o carnaval com o Mário e a Cacá Monteiro, fazendo um enredo sobre o Pará. E eu fui trabalhar na Imperatriz como assistente dele. No ano seguinte, ele ficou solo, né? O Mário e a Cacá não ficaram, ele fez um enredo sobre o Zico. Aí eu também fiquei trabalhando. Quando acabou o carnaval do Zico, depois do carnaval, passou um tempinho, eu fui dispensado. Mas eu fui dispensado numa época meio tardia, assim. Te deixou meio que sem oportunidade. Mas eu trabalhava por... Aí, assim, aquela história de precisar trabalhar. Então, eu era assistente do Caê, mas o Fábio Ricardo era o carnavalesco da Grande Rio, então eu pegava um freela com o Fábio Ricardo. O Mauro Quintais era o carnavalesco do Império Serrano, e eu fazia uns desenhos para o Mauro Quintais no Império. Desenha para o Paulo Menezes, essa coisa de Frida e tudo mais. E o que aconteceu é que eu fiquei meio que desempregado numa época tardia. E ninguém queria ser o carnavalesco da Caprichosos de Pilares. Porque a Caprichosos vinha com histórico de calote, não pagava, e tudo mais. Aí tinha um... Não sei se era diretor de Salgueiro ainda, mas tinha um diretor de Salgueiro chamado Renato Raposo, que era diretor de Salgueiro, financeiro de Salgueiro, e um cara desses que acompanha carnaval, e ele viu o meu trabalho, né? Porque quem era do bastidor conhecia um pouco as coisas que eu fazia. E ele era amigo do então presidente da Caprichosos de Pilares. Ele falou, tem um rapaz aí que faz tudo, que desenha, que escreve, que pesquisa, que toma conta de barracão. Ninguém quer ser carnavalesco da Caprichosos, tenta com ele, o que vai dar. Aí ele fez o convite para eu ser o carnavalesco da Caprichosos de Pilares. Eu, para ser carnavalesco da Caprichosos de Pilares, ganhava muito menos do que para ser o assistente do carnavalesco do grupo especial. Mas era a oportunidade que tinha. Aceitei e fui fazer a Caprichosos de Pilares. Meu carnaval, assim, muito sacrificante, mas eu gostei muito de fazer. Gostei de verdade mesmo, assim. E acho que entreguei um negócio legal. E acho que foi tão legal porque a Caprichosos era uma escola que, assim, ela ia cair, né? Ela não, as notícias eram
O garoto que está lá na Capixosa de Pilares está fazendo churrasco no barracão para a família dele poder decorar a alegoria. O garoto que está lá na Capixosa de Pilares está pintando o carro sozinho. O garoto que está lá na Capixosa de Pilares está pagando o aderecista fazer o trabalho. Eram essas as notícias. Quando chegou no dia do desfile, a Capixosa não fez essa vergonha toda. Entendeu? E isso foi surpreendente, eu acho, né? E aí tudo bem, aí eu desfilei, ficou em 7º lugar. Passou um tempo, eu recebi o convite, recebi uma ligação que o Chiquinho da Mangueira, que era o presidente da Mangueira, queria falar comigo. Eu imaginava que seria alguma coisa com relação, sei lá, mas eu, por exemplo, eu era o carnavalesco da Capixosa de Pilares, mas eu desenhava os figurinos do Mauro Quintais na Unidos da Tijuca. Então eu pensei que seria alguma coisa, tipo assim, vai desenhar alguma coisa aqui na Mangueira. E fui lá conversar. E é bacana, eu tenho uma história curiosa nisso, é porque o Chiquinho falou, vou marcar com você no lugar tal. Aí ele me deu um endereço para eu ir. Aí eu fui. Quando eu cheguei era na Alerj. Né? Mas eu não sabia, era, sei lá, o endereço, sei lá, número tal. Sim. Aí eu cheguei. E eu fui de bermuda. Não pode entrar. E não pode entrar na Alerj de bermuda. Eu falei, puta que pariu. Aí eu tive que, antes de poder encontrar o Chiquinho, eu tive que sair, ir lá no Saara para poder comprar uma calça. para poder encontrar ele. Aí eu fui, aí ele fez o convite para eu falei, só que ele me fez o convite eu não ia ser o carnavalesco da Mangueira sozinho, né? O carnaval ele tem um pensamento muito conservador, então é sempre essa história de bota um consagrado com o que está começando, entendeu? Então, na verdade, eu era o que estava começando, que ia dividir o carnaval com um consagrado. Então, assim, eu fui contratado primeiro, sabendo que vai ser você e alguém. Como eu estava na chuva, era pra... Mas já tinha uma ideia de alguém, não? Eles não tinham ideia de quem. Eles queriam, ter alguém ali. Fecharam comigo primeiro. Eu aceitei, qualquer um que fosse, eu estaria dentro. Aí eles começaram a procurar, sem me consultar, nada. Eles iam trazer alguém para trabalhar comigo. Começaram a procurar e tudo mais. Só que aí, as pessoas não foram aceitando. Não quero, não vou, ninguém foi aceitando. Era o último ano dele também, né? Quer dizer, naquela ocasião, o que se sabia é que era o último ano. Chiquinho, você perguntou se foi o Cid ou a Rosa, porque no primeiro ano do Chiquinho na Mangueira, ele contratou a Rosa Magalhães. Aí a Rosa não continuou. No segundo ano, ele contratou o Cid Carvalho. O mandato na Mangueira de 3 anos. Então ele só tinha 1 ano de mandato e as notícias não eram boas, assim, né? Não eram as melhores, né? Vamos dizer assim, dos bastidores. De jejum também da Mangueira. Aí eu fiquei esperando, mas ninguém aceitava ser o carnavalesco da Mangueira, né? Eu não sabia nem quem era, mas a gente escuta uma história, né? Procuraram o Mário Borriello, o Max, né? O Max, isso eu tomei conhecimento, que falaram também que estavam conversando com ele, mas ele não aceitou dividir carnaval. E aí, depois de muitas negativas, eles resolveram me perguntar se eu tinha algum nome para indicar. E na ocasião, eu indiquei o Mauro Quintais, que eu já tinha trabalhado com ele, e indiquei o Mário e a Cacá. Mas o Mauro já tinha tido uma experiência na Mangueira também, que ele fez. Ele dividiu o carnaval na Mangueira na época que o Ivo Meirelles era presidente. Acho que ele fez o carnaval a música do Brasil, foi isso? 2010, acho. Acho que é 2010. Não sei. Não, o Mauro fez o Nelson Cavaquinho. Nelson Cavaquinho. Né? Foi isso mesmo. E aí o que aconteceu? E eu indiquei também o Mário e a Cacá Monteiro, que eu tinha trabalhado com eles quando o Caio Rodrigues fez o primeiro ano na Imperatriz. Era Caio Rodrigues fazendo figurino, Mário e Cacá fazendo cenografia. Eu indiquei o Mário e a Cacá. Por algum motivo, acho que não entraram em contato com o Mauro, mas procuraram o Mário e a Cacá. Eu cheguei a participar de uma reunião, aquela coisa assim,
Tá aí o menino que vai, eles já me conheciam, né? Uhum. É o menino que vai apostar nele para fazer carnaval com vocês. Ah, que beleza, fico feliz. O menino tem muito esforçado, a Cacá e o Mário. Aí o menino é muito esforçado, tem talento, que bom que vocês se dão, tá? Beleza? Aí, Leandro, dá licença agora que a gente vai tratar aqui de a questão financeira. Né? Aí eu saí da sala e eles ficaram tratando a questão financeira. Aí eles saíram da sala sem resolver a questão financeira do troço. Aí assim que eles saíram, eu fui chamado, olha, vai ser você mesmo, não vai ter ninguém para fazer junto de você. Não tem tu, vai tu mesmo. Vamos com o menino da série hoje. Vai ser você mesmo. E eu acabei ficando sozinho mesmo. E aí o enredo, como é que... Aí, Que loucura, cara. pensa aí aquela coisa, pensa aí um enredo. Aí eu pensei em um Que enredo. loucura, cara. Mas, pensa um enredo, mas nós vamos, porque é sempre assim, né? Nós vamos procurar um enredo patrocinado, porque tem o apoio de não sei quem, parará, pode vir um dinheiro, não sabe se da onde, parará. Aí tá bom. Aí eles ficaram tentando algumas propostas, o tempo foi passando e não finalizavam nenhum acordo financeiro. Aí quando não tinha mais tempo, perguntaram se eu tinha alguma coisa. De novo. E aí eu propus um enredo sobre Maria Bethânia, a menina dos olhos de olhar.